Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Adriano e hoje vamos falar um pouco sobre o propósito do homem. Na verdade, o propósito do homem e da mulher. Eu vou começar falando aqui um assunto e vou falar um pouco de como era antes, de como estamos, qual é o quadro que estamos agora, mas não que eu concorde nem com um nem com o outro. A gente só quer falar aqui um pouco do cenário, de como está o mundo atualmente e depois fechar esse assunto com você. Fique até o final do vídeo para que você possa entender o que a gente quer falar e a mensagem que a gente quer passar para você, ok? Eu gostaria aqui de apresentar a minha esposa Fabienne, que está aqui comigo hoje. Caso aconteça de alguma polêmica na parte da mulher, né? Então ela está aqui para poder colocar um pouco do ponto de vista dela. E eu vou falar aqui um pouco do cenário de como os casais se comportavam antigamente. Na verdade, o que acontece? O homem ele saía para trabalhar, a mulher ficava em casa, e isso foi aprendido com os pais deles, ou com os antepassados, enfim. É igual a gente falou, não é que a gente concorda ou discorda, tá, gente? É só o que era e vocês sabem que era assim. Se vocês forem parar para analisar, era assim, né? Os meus avós eram assim também. Minha avó ficava em casa com 6 filhos, enquanto meu avô era padeiro e saía para trabalhar. Então era um negócio que já estava pré-estabelecido. E eu não acredito que funcionava bem, né? Eu acredito que tinha frustrações nesse meio do caminho, tanto que aconteceu o que aconteceu que a gente já sabe. Né, que foi a mulher sair para o mercado de trabalho também por causa dos abusos que aconteciam. Então, tipo assim... A mulher era abandonada pelo marido, tinha abuso dentro de casa, tipo agressão, né, com os filhos, com a mulher. Porque assim, na verdade a mulher meio que, eu acredito, que ela se sentia refém financeiramente do homem e ela se submetia àquela situação porque se não fosse dessa forma não tinha a facilidade que tem hoje. Então ela não teria, eu acredito que ela não via outra escolha. E aí foi o que acabou acarretando num monte de movimentos que foram acontecendo ao longo do caminho. E eu acredito que assim, a parte do movimento feminino, né, feminista nessa história, ela é só um dos movimentos que aconteceram. Tem vários outros movimentos que aconteceram nesse meio do caminho que não é o que a gente quer falar nesse vídeo. A gente quer falar na solução, a gente quer focar na solução, né? Não no problema em si. Hoje a mulher ela tá mais independente e o homem acaba que está ficando inseguro, porque a mulher hoje ela não necessariamente precisa depender do homem. Hoje ela estuda, hoje ela tem o trabalho dela e até mesmo a própria casa, carro, as coisas dela. E necessariamente não precisa do homem para poder proteger ou cobrir a vida dela de uma forma financeira. Eu acho que na verdade a insegurança do homem ela está sendo mostrada de uma forma diferente hoje. Porque o próprio ato do cara chegar em casa e bater na mulher, né, e reagir da forma que ele reagia lá no passado, já mostrava que ele era inseguro com algumas coisas e ele precisava se impor diante das situações para conseguir respeito, posicionamento, para conseguir ser ouvido, né? Então, ele oprimia, né, a família, na verdade, né? Porque ele entendia que quem mandava na casa era ele e pronto, acabou. Então hoje já não é tão assim, a mulher hoje ela já consegue se impor também. Então são duas pessoas se impondo e brigando pelos papéis. Tipo assim, quem manda aqui sou eu. Aí fica os dois brigando de um lado e de outro. Eu tava até falando com ele antes da gente começar a gravar, que tipo assim, gente, é um relacionamento burro, né? Porque, infelizmente a pessoa, tipo assim, vai casar pra ficar brigando pra saber quem manda mais, quem se impõe mais, quem que tem mais, né? Quem que depende mais do outro. Enquanto, na verdade, o propósito do casamento não é esse, não é revelar quem é o mais poderoso na relação, mas sim dos dois cooperarem um com o outro para alcançar um objetivo, para alcançar um propósito, né? Então as coisas ficam sem sentido
quando o único propósito é provar quem é o mais forte. Não faz sentido nenhum. Por que estamos falando de propósito? Porque quando o homem e a mulher eles não sabem do propósito deles, eles acabam abusando um do outro. Essa é uma frase do Miles Monroe. Desculpa. Foi mal, gente. Eu vendi alguma coisa. Ai, pronto, tá no silencioso. E por causa de não saber qual é o propósito, um fica brigando com o outro em questões de querer ter o poder nas mãos. Tem muita coisa no meio desse caminho, né? E eu tava falando com o Adriano que a sensação que dá quando a gente fala dessas coisas é que, tipo assim, antes, quando a mulher ficava em casa e um trabalhava fora, não tinha problema. E agora, né, que a mulher também pode trabalhar fora, existe um problema. E, na verdade, não é esse ponto. O ponto é, já existia um problema lá atrás, né? E esse problema continua até hoje. E mesmo que aconteça uma outra revolução aí, vai continuar tendo um problema. Isso, então hoje a cultura mudou. Pode ser que daqui a 10 anos mude novamente. E aí o homem e a mulher vão colocando a identidade deles nessas mudanças. E não é essa a verdade, não devemos fazer isso. Quando a gente está dentro de uma sociedade que está mudando o tempo inteiro e a gente baseia a nossa identidade em cima do papel ou da função que a gente exerce na sociedade, a gente vai ter um grande problema. Então, como resolver esse problema? Como não colocar a nossa identidade nos papéis? Aonde devemos buscar qual é o nosso propósito? Nós devemos buscar nossa identidade em Deus. Tem uma frase que está no livro Entendendo o Poder e o Propósito dos Homens, de Miles Monroe, que fala o seguinte, que uma coisa só pode encontrar o seu propósito na mente do seu Criador. Então, o homem e a mulher só vão conseguir encontrar o seu propósito no Criador, que é o Senhor, que é o nosso Deus. Então, a identidade do homem e da mulher serão firmados nesse propósito. Aqueles que não acreditam em Deus, eu não sei o que eles vão fazer. Mas nós que cremos, nós podemos ter uma esperança de poder sair desse conflito. Que a questão não é antes da Revolução, depois da Revolução. O problema já existia naquela época e o problema continua existindo hoje, que é justamente a falta de identidade, né? A falta de propósito. O homem e a mulher, eles definem a identidade deles nos papéis que são executados um pelo outro. Ou que eles acham que são os papéis corretos, né? A nossa esperança é que vocês tenham entendido pelo menos isso. Tipo assim, o problema não está no papel que eu exerço. Não está na função que eu faço no meu dia a dia. Mas sim na minha identidade e no propósito que eu tenho. Se você entender isso, já vai ser muito bom. Exatamente. E aí você vai ter a chance de fazer o que o Adriano falou, que é buscar a sua identidade em Deus. Porque Ele te criou e Ele sabe para que você foi criado. Então, eu acredito que isso aí vai resolver, acho que 70% dos seus problemas. Tira o foco da função e coloca o foco na identidade e no propósito, que vai dar certo. Então, obrigado por assistir esse vídeo, curta o meu canal, deixe o seu comentário, deixe as perguntas aí se você ficou com alguma dúvida e me ajude a criar esse canal. Tchau, gente! Tchau.